Glória a Deus. Eu tenho uma palavra da parte de Deus. Graças a Deus. Hoje é uma terça apostólica. O Senhor falou comigo sobre essas reuniões chamadas terças apostólicas, porque os dons ativariam características nos irmãos da igreja, e o dom do apóstolo, ele tem essa característica de começar coisas, de iniciar coisas, de estabelecer novos tempos. E hoje Deus, ele quis ser tão didático, querido, porque Deus, ele começou a ajustar as coisas antes mesmo da ministração. Sabe, talvez você não saiba, mas quando essa igreja foi inaugurada, quem estava ministrando louvor aqui era a Dai e o Neto. E aí essa noite, antes da gente começar aqui, o Renzo começa a orar e ele fala: Senhor, obrigado pelo novo tempo que começa nessa igreja. E para esse novo tempo que começa nessa igreja, Deus trouxe aqueles que estiveram na adoração na nossa inauguração, porque hoje Deus inaugura uma nova fase aqui. Deus inaugura um novo tempo em nossas vidas. Deus começou a fazer algo. Sabe de uma coisa, querido? Nos últimos dias, o dom do profético e o apostólico andarão de mãos dadas. É por isso que Deus decidiu dar uma demonstração profética desse novo tempo que Ele está nos inserindo, para estabelecer essa nova estação. Deus está estabelecendo hoje mesmo uma nova estação. Por favor, Neto, fica de pé junto com a sua esposa. Sabe de uma coisa, gente? Vocês plantaram a vida de vocês no reino do Senhor. E nesse momento, que era hora de descansar, vocês decidiram nos ajudar. Sabe de uma coisa? Vocês estão mais uma vez plantando sementes. E eu ouço a palavra do Senhor dizendo: sementes estratégicas. Essa colheita será na outra nação. Essa colheita será em outro país. Sabe, pessoas, o grupo de música chegando, pessoas para facilitar para vocês, pessoas para ajudar vocês, porque vocês plantaram sementes estratégicas. Para nós é uma honra fazer parte dessa plantação. Aleluia, aleluia. Querido, Deus está fazendo algo. Deus está fazendo algo. Se eu fosse você, eu ligava o Espírito logo. Deus quer compartilhar algo na sua vida. E querido, a sua extravagância demonstra quanto você quer receber do Senhor. Aleluia. Hoje é uma noite diferente, meu irmão. Deus quer te alcançar, Deus quer te chacoalhar, porque é isso que o apostólico faz. Não deixa as coisas como eram. Estabelece novos tempos, novas fases, novas estações. Aleluia, aleluia. Deus está fazendo algo. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Abra sua Bíblia em Hebreus 10. Nós vamos ler o versículo 32. Hebreus 10, 32. Aleluia. Obrigado, Jesus. Aleluia. Aleluia. Lembrem-se dos primeiros dias depois que vocês foram iluminados. Suportaram muita luta, muito sofrimento. Algumas vezes vocês foram expostos publicamente a insultos, tribulações e outras coisas. Fizeram-se solidários com os que assim foram tratados. Vocês se compadeceram dos que estavam em prisão e aceitaram alegremente o confisco dos seus próprios bens, pois sabiam que possuíam bens superiores e permanentes. Por isso, não abandonem a confiança que vocês têm. Ela será generosamente recompensada. Portanto, vocês precisam perseverar de modo que depois de terem cumprido a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá e não demorará, mas o meu justo viverá pela fé. Contudo, se retroceder, não me agradarei dele. Nós, porém, não somos dos que retrocedem. Vamos fazer essa confissão? Diga: nós, porém, não somos dos que retrocedem,
para destruição, mas dos que têm fé para a preservação da vida. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Querido, deixa eu compartilhar algo com você. O ano passado eu ouvi um homem de Deus compartilhando uma história, isso me abençoou muito. E quando eu pensei nessa noite, o Senhor me lembrou dessa história. Quantos aqui conhecem o filme Rock 3? Ou qualquer filme Rock, Sylvester Stallone e tal. Tem no 3 ou no 4, o Rock, ele já está aposentado, está rico, está com uma mansão, está tranquilo. E um camarada, um novo pugilista, um jovem, começa a desafiar o Rock. Fala, o Rock se aposentou, mas se fosse comigo, não tinha vez para ele não. Era basicamente essa conversa. E o Rock, ele decide, então vou lutar com esse camarada. Só que o Rock, ele vai procurar o antigo treinador dele. E ele fala pro antigo treinador, vamos lá, você me treina e a gente vai vencer essa batalha. E o antigo treinador dele falou, rapaz, esse jovem, ele vai entrar no ringue e ele está disposto a lutar com você até a morte. Você está domesticado, você está rico, você está aposentado, você está confortável. Você virou um animalzinho domesticado. Querido, eu percebo o Senhor dizendo, Ele não espera de nós uma fé domesticada. Faz uma cara profética aí, vira para o irmão que está do seu lado e diz assim, você não é um Lulu da Pomerânia. Aleluia. Querido, Deus não te chamou para ser pet. O autor de Hebreus aqui, ele está falando com uma igreja que sabe o que é andar pela fé, meu irmão. Olha o que o texto diz sobre eles. Eles suportaram luta, sofrimento, algumas vezes foram expostos publicamente a insultos e tribulações, em outras ocasiões ajudaram os que foram assim tratados, se compadeceram dos que estavam na prisão e aceitaram alegremente o confisco dos próprios bens dele. Por quê? Pela fé. E agora o autor de Hebreus diz, mesmo tendo passado tudo isso, não deixe de confiar, não abandone a sua confiança. Você precisa, meu irmão, fazer uma manutenção da sua fé, para não se tornar um bichinho domesticado. Querido, lembra dos dias onde era crer ou morrer? Lembra dos dias que tudo que você tinha era uma palavra do Senhor, e você decidiu crer, meu irmão, e você decidiu andar no sobrenatural. Querido, Deus está te chamando de volta a viver aquilo que você já viveu em outros tempos, quando tinha até menos conhecimento. Sabe, meu irmão, tem muita gente paralisada debaixo de uma placa escrito equilíbrio. Querido, se seu equilíbrio te torna paralisado, joga esse equilíbrio para lá, meu irmão. Porque o que Deus espera de nós é um povo radical em obedecer a sua vontade. Deus, Ele espera um povo que esteja interessado em viver o sobrenatural, mais do que ser equilibrado. O Senhor Jesus, em Lucas 18, Ele não diz, quando o Filho do Homem voltar, encontrará porventura Ele equilíbrio na terra? Não, Ele fala, quando o Filho do Homem voltar, encontrará Ele fé sobre a terra. Sabe, meu irmão, muitas vezes as nossas frustrações do passado, e às vezes que a gente acreditou e acabou não acontecendo, tenta nos limitar e nos rotular e nos aprisionar numa gaiola. Mas, meu irmão, Deus está te chamando para sair dessa jaula, para sair desse lugar onde o inimigo tenta te prender. Deus está te chamando para o lugar da gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Aleluia. Sabe, querido, o lugar mais seguro para um cristão viver é o lugar onde a fé dele está esticada no limite.
Pedro estava dentro do barco, Jesus aparece andando sobre as águas. O barco era com certeza mais seguro na ótica do homem. Na ótica de Deus, a coisa mais segura que Pedro poderia estar fazendo era estar andando sobre as águas no meio da tempestade. A pergunta para essa noite é: quem te autorizou a ficar no barco? Queridos, às vezes nós estamos nos questionando: cadê os resultados? Cadê a coisa acontecendo? Cadê, Senhor? E o Senhor está esperando de você a atitude de tirar o pé do barco. Querido, tem tanta coisa para ser destravada no reino do Espírito quando você simplesmente tira o pé do barco. Meu irmão, eu preciso te dizer, eu sei que é frustrante ficar horas e horas e horas naquele aeroporto esperando, mas sabe de uma coisa? Deus te ensinou e Ele continua sendo o Senhor. Ele continua esperando passos ousados de fé. Fiquem de pé. Ingrid, eu me vi falando isso. Não deixe ele se acostumar com o barco. Às vezes vai ter que lidar com um cara que ouviu errado da parte do Senhor, mas pelo menos ousou. Enquanto todo mundo estava no confortável, ele ousou, ele tentou e ele cresceu. Deus precisa de passos ousados. Deus precisa da ousadia de fé sendo restaurada em nome de Jesus. Oh, aleluia. Sabe, querido, Deus está nos levando para um lugar onde não vai ter mais desculpa. Existe um ambiente, querido, que é o ambiente de provar milagres do sobrenatural, que ele é mais ou menos assim: ou Deus vem e resolve, ou acabou-se. Senhor, ou você vem, ou vai dar ruim, muito ruim. Aleluia. Um grande homem de Deus, usado por Deus por um avivamento que teve na Califórnia na década de 70, John Wimber, ele disse assim: fé se soletra R-I-S-C-O, risco. Eu gosto dessa frase. Eu sei que teologicamente essa frase não está certa, porque quem está na fé tem certeza, fé é firme fundamento, convicção. Tá, para de ser chato. Querido, a real é que com todas as nossas desculpas teológicas, a gente não está tirando o pé do barco. E a gente se acomodou a simplesmente reproduzir as histórias do pastor Bud, da vez que o pastor Bud veio e curou e ministrou, e o irmão Reiga fez. E você, quando foi a última vez que se moveu? Deus quer produzir pessoas que fazem mais do que citar testemunho dos outros. Deus nos ungiu para sermos produtores de testemunhos. Aleluia. Que tal, meu irmão, viver uma temporada onde você vai contar seus próprios testemunhos, seus próprios romperes, aleluia. Você vai deixar um legado de testemunhos históricos, querido, mas para isso precisa tirar o pé do barco. Aleluia. Quando o treinador do Rocky Balboa conversa com ele, ele fala: Rocky, para resolver seu problema, a gente precisa voltar para a antiga academia. O que ele está dizendo? A academia do Rocky, velho, aposentado, rico, era maravilhosa, tinha os melhores equipamentos, tinha tudo do bom e do melhor, tinha um monte de treinadores, tinha toda a tecnologia, mas a academia que ele treinou para ser campeão pela primeira vez não tinha nada. Querido, eu não estou falando que Deus vai tomar os seus bens, nada disso não, mas eu estou falando que Deus precisa de você com a velha atitude. Você não sabia citar 3 versículos da Bíblia, mas você ouviu no rema que se você confiasse no que o Senhor estava dizendo, Ele faria. E você provou de coisas extraordinárias de Deus. Querido, agora não será diferente. A questão é que você precisa tirar o seu pé do barco. Aleluia. Muitos irmãos estão esperando o mover de Deus, e eu vejo Deus esperando o mover de muitos irmãos. Ele está esperando o nosso passo, meu irmão. Quando o Senhor falou comigo sobre essa terça,
Eu vi aquele cego da cidade de Jericó, que gritava: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E as pessoas mandavam ele ficar quieto. Os detentores do equilíbrio, ó, fica quieto, rapaz, está incomodando Jesus. Querido, quando a nossa fome é maior do que a nossa necessidade de manter uma boa aparência, o milagre acontece. Uau! Quando a nossa sede por Ele é maior do que a nossa reputação, meu irmão, o sobrenatural é liberado sobre a nossa vida. E as pessoas diziam: fica quieto, e ele gritava mais alto: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Rapaz, você está incomodando o mestre. E ele gritava mais alto: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Até o momento que Jesus ouviu, Jesus mandou chamar ele, e Jesus perguntou: o que você quer que eu te faça? Aleluia. Vai deixar a multidão te calar ou vai gritar mais alto? Qual é a sua decisão? Querido, o Senhor está nos chamando para viver resultados da vida de fé. Sabe, meu irmão, hoje de manhã eu estava ouvindo uma ministração do apóstolo Guto, e que inspiração aquele homem é. E graças a Deus que a gente está num ministério maravilhoso. Porque, não sei se você sabe, o apóstolo Bud morreu, o fundador do Verbo da Vida, morreu em 2013, dia 7 de novembro de 2013. Naquela época, Verbo da Vida tinha cerca de 150 igrejas no mundo. Querido, passados 10 anos, em 2023, nós já éramos 500 igrejas. E Guto estava falando, nós somos tão alcançados por essa palavra, seria deslealdade não pregar com a mesma força para aqueles que estão chegando agora. Sabe como a gente honra o legado dos que vieram antes de nós? Não fazendo do legado deles um museu, fazendo do legado deles um movimento. É muito bom as histórias dos homens do passado, é muito bom o que eles fizeram, mas o bastão agora está na nossa mão. E a melhor coisa que a gente pode fazer para honrar aqueles que vieram antes de nós é levar isso aqui para outro nível, meu irmão. Houveram pessoas que antes de nós abriram caminho, cortaram mato, criaram trilhas, bateram chão de terra. E agora na nossa vez, onde o chão está asfaltado, onde tem semáforo, está tudo sinalizado, é injusto pararmos. Deus está nos levando para um outro nível, e graças a Deus, porque temos a consciência que não começou em nós, nós só estamos dando continuidade naquilo que os nossos pais na fé fizeram. Querido, ainda falando sobre a inauguração dessa igreja, pastor Neemias no dia da inauguração diz o seguinte: essa igreja não está começando, falando do Verbo Sapopemba, era o primeiro dia, primeiro culto, ele falou, aqui não está começando, sabe o que está acontecendo? Nós estamos continuando uma visão que Deus deu para Kenneth Reagan na década de 70, que deu para pastor Bud, que veio para o Brasil. Essa visão está funcionando em Sapopemba, meu irmão. Não começou com a gente, e é injusto se parar com a gente. Aleluia. Não faça um museu, querido. Faça daquilo que a geração anterior nos entregou um alicerce. Nós vamos pegar aquilo que eles trouxeram até nós e vamos construir em cima disso. Essa é a disposição de fé que o Senhor espera de nós. Aleluia, aleluia. Sabe, meu irmão, uma fé que corre riscos calculados é uma fé que tem resultados calculados, pequenos, mínimos. Eu sei, querido, que antes você não tinha nada para perder, mas agora você avançou, sua vida melhorou, está mais confortável. Agora você tem uma reputação, ó.
E essa é a melhor maneira, ou a principal estratégia que o diabo usa para roubar de você a efetividade da fé. O Senhor Jesus, em Mateus 6, ele diz: vocês não podem servir a dois senhores. E eu quero parafrasear o que Jesus disse ali. Ele fala sobre o dinheiro, mas eu quero parafrasear o que Jesus disse, dizendo: você não pode servir a Deus e a sua reputação. A presença do Senhor volta para Israel. Davi dança loucamente. Davi faz uma bagunça enorme. A esposa dele, Mical, despreza Davi. Só que Davi sabia o que estava fazendo. Oh, querido, às vezes em nome da boa reputação a gente está perdendo o melhor de Deus, deixando de celebrar a presença. Querido, não se permita viver isso. Mical não gerou filhos por conta do desprezo que ela levantou no seu coração. Ela achou que Davi estava fazendo bagunça. Davi estava honrando o Senhor. Querido, deixa eu te falar uma coisa. A melhor reverência que você dá ao Senhor é ser extravagante nas coisas dele. Para o mundo isso é bagunça, para Deus, reverência. Sabe, eu vim de um contexto religioso, de um contexto denominacional, onde se você quisesse levantar a mão, você poderia levantar a mão direita no ângulo de 90 graus e correr o risco de ser julgado, e isso era o máximo que você podia fazer, porque você tem que ter reverência na casa do Senhor. Mas um dia eu descobri que reverência na casa do Senhor é corresponder àquilo que Ele está fazendo. Se Deus está distribuindo pão, como pão. Se Ele está distribuindo vinho, bebo vinho. Se Ele está fazendo música, dança. Isso é reverência diante de Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Sabe, meu irmão, reverência é corresponder ao que o nosso Senhor começou a fazer. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Aleluia, aleluia. Querido, é um novo tempo, e nesse novo tempo não cabe mais uma fé domesticada, meu irmão. Deus precisa da sua fé selvagem para viver o que Ele tem para você. Aleluia. Deus precisa daqueles que vão crer quando ninguém mais estiver crendo. Deus precisa daqueles que vão corresponder àquilo que Deus está falando. Oh, aleluia. Aleluia. Adoração extravagante sempre incomoda quem é infrutífero. Davi adorou de maneira extravagante. Mical se tornou infrutífera por desprezar a adoração extravagante. A Bíblia conta que Jesus, ele foi na casa de um publicano, de um fariseu chamado Simão. Davi estava lá sentado, entra uma mulher e começa a lavar os pés de Jesus. Ela quebra um perfume tão precioso e lava os pés de Jesus e passa nos pés de Jesus o perfume, e ela beijava os pés de Jesus. E aquele homem viu aquela atitude, viu o perfume tomando toda a casa, e aquele homem desprezou Jesus no seu coração. Ele disse: se esse daí fosse profeta mesmo, ele saberia que essa mulher é uma pecadora. Jesus, sem ter ouvido isso, mas sabendo por dentro, ele diz: essa mulher está fazendo isso porque ela foi muito perdoada. Quantos aqui foram muito perdoados, querido? Oh, meu Deus do céu. Lembra de onde Deus te tirou. Lembra de onde o Senhor te libertou. Lembra da história que o Senhor fez na sua vida, meu irmão. Não dá para ser tão comportadinho diante do perdão que nós recebemos.
Oh, aleluia. O perdão que Deus exerceu sobre a minha e a sua vida foi extravagante. É justo que entreguemos a Ele uma resposta igualmente extravagante. Oh, aleluia. Adoração extravagante é a resposta correta de uma fé não domesticada. Deus está te chamando, meu irmão, para esse lugar de ser selvagem. E eu sei porque sei que você tem uma palavra de Deus, e enquanto eu estou ministrando, você está lembrando de algo que Deus prometeu sobre a sua vida, querido. É isso aí, você precisa pegar essa palavra e colocar em prática, e fazer o que você já sabe fazer: crer com o coração, confessar com a boca, celebrar pela fé e saber que já é seu. Aleluia, aleluia. A fé não é a ausência de questionamentos na mente, mas a fé é do coração. Ela é a decisão de andar independente do que vem à mente. Você acha que Pedro não questionou, não? Rapaz, que loucura é essa? Por que eu fui pedir misericórdia? Pedi para ir estar com ele, agora vou ter que tirar o pé do barco. Olha o vendaval, olha o vento, olha essa água, meu Deus do céu. Onde eu estava com a cabeça? Jesus, dá para voltar atrás? Vamos renegociar os termos aqui? Querido, talvez, e muito provavelmente a mente dele estava assim, mas existe algo que ele fez: ele tirou o pé do barco. Você quer uma fé com riscos calculados, ou você quer o sobrenatural do Senhor em manifestação na sua vida? Eu preciso dizer, meu irmão, existem romperes que estão para acontecer nessa igreja, e é por isso que o Senhor trouxe você aqui essa noite, meu irmão. Foi intencional. Deus marcou o dia para mudar a sua história, querido. Como nós estamos falando, querido, Deus não me ungiu para ser animador de plateia, não. O que nós dissemos aqui é que há um novo tempo sendo estabelecido essa noite, querido. Se você tão somente decidir pegar pela fé e colocar em prática na sua vida, vai ter mudança na sua casa, na sua vida, na sua família. Aleluia. Eu ouço o Senhor dizendo: existem transições que você sabe que já aconteceu, você só não tirou o pé do barco. Eu sei que isso é ousado, mas amém. Já aconteceu, Deus já falou, Deus já liberou. É só você que não tirou o pé do barco ainda. O problema é que às vezes nós estamos esperando uma convicção que Deus não prometeu dar. Nós estamos esperando uma convicção no âmbito dos nossos sentimentos. Ai não, eu sei porque sei. Eu não consegui não corresponder. Querido, assim é fácil. Mas a convicção que Deus espera de mim e de você é aquela cheia de frio na barriga. Rapaz, Deus falou, vai acontecer. Aleluia. Oh, aleluia. A Bíblia conta que Jesus, ele elogiou a fé de duas pessoas. Nenhuma delas eram judias, né? Não eram israelitas. O centurião romano, que precisava da cura para o servo dele. E o centurião romano, ele chega a Jesus: eu não sou digno que você entre na minha casa, mas eu sei que se você mandar uma palavra, está resolvido. Esse é o maior nível de fé que existe, meu irmão. É crer na palavra de Deus, como se fosse o próprio Deus manifesto, cara a cara, dizendo para você aquilo que a palavra diz. Vou tentar desse lado porque acho que vai ser melhor. Então esse é o maior nível de fé que existe. O problema é que às vezes a gente está esperando ter esse nível de convicção que nunca foi promessa de Deus. Eu quero estar convencido nos meus sentimentos, quando Deus espera de nós uma ação
correspondente àquilo que Ele já falou. E deixa eu te dizer, para de ficar perguntando a mesma coisa que Deus já falou. Ele já falou, é só obedecer agora. Não, mas eu preciso, sabe, de uma dupla checagem, eu preciso de uma confirmação, agora eu preciso fazer a prova dos 9, e aí eu preciso que Deus me dê certeza da certeza da certeza. Querido, isso é coisa de criança. Os filhos de Deus aprenderam a ouvir a voz do papai e obedecer. Desculpa se eu estou te frustrando, se você estava esperando até hoje uma convicção que você ia falar, não tinha como eu fazer outra coisa. Querido, provavelmente isso não vai rolar. As maiores mudanças que você vai viver na sua vida, Deus vai te chamar, Deus vai te dizer e pronto. Agora obedeça. Aleluia. Sabe, meu irmão, quando Deus falou conosco, através do nosso líder, sobre pastorear essa igreja, rapaz, é uma loucura bem grande, né? Pastorear uma igreja, não é um negócio tão simples assim. E várias vezes, principalmente no início, ouvi, pelo menos da minha parte, esse questionamento: meu Deus do céu, será que é isso mesmo? Será que vai dar certo esse negócio? Onde eu estou me metendo? Mas, querido, entristece o Espírito Santo você ficar pedindo para Ele repetir o que Ele já falou. Ele já falou, está falado. Às vezes as nossas perguntas a Deus, insistentes, é uma incredulidade mascarada. A gente está indo para o lugar de oração. Não, eu preciso orar mais. Não, eu preciso ver direito. Sabe por quê? Porque a Bíblia fala que o justo discerne o tempo e o modo. E a gente, com a desculpa de tempo e modo, está mascarando a nossa covardia. Porque Deus é Deus, Ele não vai mudar. O que Ele falou está falado, já era. Não vai ter mudança, meu irmão. Eu tive uma experiência com Deus há muitos anos atrás, e depois eu descobri, lendo um livro do irmão Reagan, que ele teve exatamente a experiência. Eu falei, rapaz, estou no caminho certo, né? Estou em boa companhia. Mas eu lembro de uma madrugada, eu estava orando na sala da casa dos meus pais e perguntando para o Senhor, qual é o próximo passo? Senhor, me fala o que eu tenho que fazer, me fala a próxima direção, me fala a próxima inspiração. E eu ouvi o Senhor dizendo, para quê? Agora eu estou ficando doido mesmo. Deus falar para quê? Aí o Senhor falou comigo, por que eu vou te mostrar o próximo passo se você nem obedeceu o passo anterior que eu já tinha te mostrado? É só questão de decisão e obediência, meu irmão. Isso é fé. Tem uma mulher, doutora Lillian B. Woomans, ela foi uma grande mulher usada por Deus na cura. O próprio irmão Reagan fala que os livros dela sobre cura são os melhores que existem. E essa mulher, ela tem uma frase que eu acho maravilhosa. Ela diz assim: Deus se alegra quando seus filhos saem de um abismo angustiante de dúvida, andando sem ter nada embaixo do pé, a não ser uma palavra. Eu lembro dessa frase, eu fico imaginando essa ilustração. Eu fico imaginando um abismo, uma montanha, um cânion, alguém andando sem ter uma ponte embaixo do pé, sem ter nada embaixo do pé, a não ser a palavra de Deus. Glória a Deus. Eu acho que eu já falei demais, meu irmão. Deus espera de você uma fé ousada. Distração é a maior arma do inimigo para roubar de você a fé focada. Gostei disso. Sabe de uma coisa, querido? Às vezes nós não estamos provando o resultado da nossa fé porque a gente está distraído demais. Aí a gente fica usando o jargão da palavra da fé, dizendo, não, eu estou crendo para isso, eu estou crendo para aquilo, mas você não está nem lembrando como que você está crendo. Posso te dar um conselho prático?
os maiores resultados que eu tenho visto na minha vida aqui na igreja funcionam assim: a gente estabelece um alvo e a gente para todo o resto, e a gente crê para esse um alvo até que aconteça. Querido, eu sei que é um conselho prático, meu irmão. Deixa a sua fé ter foco. Distração tem sido a arma do diabo para roubar a efetividade da sua fé. Aleluia. Eu estou tentando ser o mais didático possível, querido, mas esse é o conselho. Tenha uma fé ousada, uma fé selvagem e focada. Vai crer para quê? Querido, e decida crer. E fica batendo na tecla até que aconteça. Aleluia, aleluia. Glória a Deus.